Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Mas aí as liberdades abrangem também a posse e o porte de arma, o direito ao aborto, a maconha, essas coisas. Posso te dizer cada um desses aí, ó. Com relação à maconha, esse eu acho que a gente tá dormindo no ponto, assim, de um jeito indesculpável. Por que os conservadores são tão... Se estão a favor de liberdade individual, porque a maconha é uma questão... Isso aqui destrói famílias quando a pessoa consome de uma maneira errada. Isso aqui é perigoso também. O álcool é uma droga, é droga real. Alguém defende proibir o álcool, como os Estados Unidos tentou na lei seca? Não dá, gente. É entregar assim no colo do crime organizado uma fonte de lucros enorme e que na prática para a população não vai ter uma mudança tão radical assim. A maconha, eu diria que está no nível do álcool. Também assim. acho. Não tem por que o álcool ser legalizado e a maconha não. Outras drogas é diferente. O crack, pô, aí é uma coisa, é outro nível. Mas a maconha, a gente está dormindo no ponto por quê? Porque além de tudo tem a questão econômica. Então a gente está dando uma fonte de renda para o crime organizado. Um poder. A gente está tirando das pessoas uma escolha que você pode questionar. Você pode questionar em termos morais a escolha de fumar ou não, assim como de beber ou não. Pode, perfeito. Mas não é algo que se uma pessoa fizer, nossa, ela destruiu a vida dela. Não é assim que funciona. Todo mundo sabe muito bem. Não é, Nando? Alguém aqui já fumou maconha ou não? Aqui, Todo mundo nessa aqui mesa, nessa sala aí. Nessa mesa já sentou mais maconheiro do que não maconheiro, hein? Não, tudo. O Thiago Ventura teve aqui. O Nando. Ele tá entregando todo mundo. Não o Nando Moura, o Nando comediante, tô falando. Mas será que Nando, mesmo mas esses eles são- conservadores, mas será que eles nunca são- fumaram uma maconha? Eu duvido muito. Eu já sinceramente, experimentei, duvido pra mim não muito. bate. Eu também não gosto. Faz eu mal não pra minha gosto, garganta. Mas não Eu vejo curto. nenhum problema Eu também, não curto, não. mas não vejo problema nenhum. Convivo com pessoas que consomem e são, assim, cidadãos plenamente racionais e funcionais. Mas, então, a maconha, além de tudo isso, tem a questão econômica. Os estados mais capitalistas dos Estados Unidos estão liberando. Califórnia. O Colorado, um lugar de liberdade qual foi o individual. impacto lá? Já tem uma... Já tem alguns anos que acho que o Colorado liberou, o Ohio, não lembro mais que estados liberou. Já tem alguns anos. Você tem algumas questões que você tem que tratar. Pô, pode aumentar o número de pessoas que tenham problemas de saúde ligados a uma coisa. Tenha o serviço médico garantido para essas pessoas. Agora, o que você gerou de crescimento, o que você diminuiu de gasto com segurança pública desnecessário. Imagina se a Ambev fosse uma organização criminosa, agora a gente fosse prender todo mundo que vende uma lata de cerveja. É isso, essa loucura, não dá. Então, e é um setor econômico. Usam a maconha como uma commodity. Uma quase. commodity, um insumo para produzir diversas coisas. Então, e a gente está ficando para trás. Bom, mas enfim, a gente está ficando para trás, mas nem adianta discutir, porque falar em legalização de maconha no Congresso brasileiro é quase impensável. Exato, esse é o nível né? de coisa que a gente vive. Então, enfim, infelizmente já nem dá para chorar muito por isso, porque eu já duvido que vai acontecer. As outras Quem questões... sabe o Supremo, né? Eu quer falar uma das questões... Essa era a maconha. A outra questão que você falou, armas. Isso. Temos que conciliar duas coisas. Nada é absoluto nesse mundo. Isso é um dado, assim, qualquer pessoa que minimamente pare para olhar vai concordar. Não existe nenhum direito absoluto. Nenhum direito à vida é absoluto. Em alguns casos é permitido matar, tá? Você tem o direito a se defender? Com certeza tem que ter. A sociedade tem que garantir isso, com limites. Será que eu posso ter um míssil na minha casa? Não. Será que eu posso ter uma arma nuclear na minha casa? Lança-chamas. Qualquer pessoa vai dizer, não, uma arma nuclear você não pode ter. Tá bom. Então eu e essa pessoa concordamos que o direito a se armar não é irrestrito. Ele tem algum limite. Exato. A gente pode discordar talvez no limite disso. O que eu acredito? Eu defendo que na sua propriedade, na sua casa, no seu comércio, no seu escritório, ok. Você sim pode ter uma arma para sua defesa. Se alguém invadir, a polícia vai demorar. Provavelmente você vai se dar mal nessa tentativa de defesa, mas beleza. Você está dentro do seu. É o seu direito. Agora, saiu dali, no boteco, na briga de trânsito, no show, na casa noturna, permitir que as pessoas andem armadas por aí, com a arma no cintura, com todo mundo bebendo, todo mundo briga. É uma loucura absoluta, concorda? É pedir para ter um monte de morte desnecessária na sociedade. Não dá. Porte de arma na rua, sinto muito. Só para profissionais de segurança. Entendi. Esse é o ponto. É um limite? É óbvio que é um limite. Mas o que acontece quando você deixa todo mundo? Melhora a situação? Compara. Pega um país como o Japão. Quantos homicídios teve no Japão? Lá é proibido a arma, tá? Não deu 10 homicídios. Não dá 10 homicídios num ano. No Japão, em mais de 100 milhões de habitantes. Exato. É isso. Você acha ruim um país? É a Inglaterra.
Também a Inglaterra, poucas décadas, baniu todas as armas. Redução radical. Eu nem vou tão longe. Deixa a pessoa ter em casa para se proteger. Ainda mais se mora no interior, se mora longe. Fazenda, pode ter, né? claro. Agora, andar na rua de uma cidade, não. Sinto muito, é loucura. E aborto? E aborto, eu defendo que você permita o aborto até primeiro trimestre, ou quando me disserem que realmente se formou ali um ser que tem senciência, né? Que tem percepção, que tem... Essa é a linha demarcatória. Se dizer que você acredita que um embrião, o primeiro estágio do desenvolvimento individual, é equivalente a uma vida humana plena, adulta, eu duvido que alguém pense assim. Na verdade, eu sei que as pessoas não pensam assim. Sabe por quê? Porque no processo natural de fecundação, de desenvolvimento da gravidez, cerca de 1/3 dos embriões ou mais não consegue se colar na parede do útero e morre naturalmente. Imagina se cerca de 1/3 das crianças de 5 anos morresse de uma causa natural. O que a gente já está fazendo? A gente já está desesperado procurando curas, né? Procurando, tem uma doença que mata 1/3 das crianças, vamos curar isso aí. Não íamos poupar investimentos. Quantas pessoas você conhece que querem doar mais dinheiro, investir mais dinheiro para garantir que o embrião que se forma na fecundação do óvulo consiga com sucesso se colar na parede, para acabar com esses abortos espontâneos do estágio inicial? Eu sinceramente conheço 0 pessoas preocupadas com isso. Isso me indica que ninguém considera o embrião como equivalente a uma criança. Sinto muito. E, gente, não tem sensação nenhuma, não tem nada, e gera a proibição de novo. Você pode discordar. Eu, inclusive, no meu mestrado, eu estudei Tomás de Aquino. Não na questão do aborto, mas estudei Tomás de Aquino, esse teólogo católico e filósofo também importante aí da história do Ocidente. E para ele, no aborto é interessante. Ele considerava que o aborto, em qualquer momento, fosse pecado. Sempre. Pecado sempre. Mas assassinato não era. Nos períodos iniciais, assim como ele considerava que a contracepção é um pecado, e nos períodos iniciais de formação ali do embrião, ele não usava esse termo, mas de formação do embrião, não tinha uma alma humana ainda aquilo ali. Então não era era um pecado, mas não era um assassinato você tirar aquele embrião. Aquela vida orgânica, já era uma vida orgânica, já tinha alma animal, mas não tinha ainda alma racional. Me parece uma posição bastante sensata. Do Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, gente. Sigam São Tomás de Aquino, vamos ter um pouco de racionalidade. Quantas mulheres, dezenas de milhares de mulheres vão para hospitais por aborto ilegal mal sucedido, com risco de vida para ela. Dessas, centenas morrem todo ano. Vamos nos poupar disso, gente. Você pode manter a sua condenação total ao aborto, como o Tomás de Aquino sempre fez, sem dizer que a pessoa que está tirando esse embrião seja um assassino. Porque, no fundo, gente, se realmente acreditassem nisso, estariam querendo investir, fosse o que fosse, para garantir que toda fecundação resulta numa gravidez bem-sucedida. Mas algo me diz que nem os homens conservadores querem tanto isso assim, hein? Então, suspeito. E como que você vê quando o pessoal fala que a Jovem Pan é bolsonarista, o pró-governo? Que visão que você tem? Porque tem você lá e algumas vozes que são dissonantes em relação a isso, mas a gente vê uma grande número de pessoas, inclusive de convidados, que são pró-Bolsonaro, né? Tem uma predominância clara do bolsonarismo, não tem dúvida. Hoje em dia eu tô no Morning Show, o Adriles jura que não é bolsonarista, mas vai bastante pra esse lado, Paulinha digamos. Não é... Não, mas peraí, eu tô falando dos comentaristas, quem tá ali pra discutir política. É você e o Adriles? Sou o Adriles e a Zoe. E a Zoe. A Zoe, assumidamente, ela defende o Bolsonaro. O Adriles, na prática, defende, embora às vezes possa fazer uma outra crítica, diz que não é, mas quase sempre tá defendendo. Eu. Então, 2 contra 1, mais ou menos ali. Mas que dá uma discussão legal, assim. Então, 2 contra 1 ainda funciona, é uma coisa que dá pra todo mundo falar e tudo. Daí você tem outros programas. Você tem no Jornal da Manhã, você tem alguns que não são bolsonaristas? Tem a Amanda Klein, tem, acho que, não sei se o Diogo Schelp tá lá ainda ou não, mas enfim, tem um outro, mas o que predomina é mais Constantino, tem a Cristina Graemel, tinha o Bernardi, que acho que agora saiu, mas enfim, as vozes bolsonaristas predominavam. Você tem o Pânico tá bem bolsonarista, tinha o André Marimba, que saiu. Você tem o 3 em 1, que tem 3 bolsonaristas e 1 não bolsonarista. Quem que é o não bolsonarista? É o Piperno. Ah, tá. É que faz tempo que eu não ouço. Mas é 3 contra 1, já fica um pouco... Acho que é 3 contra 1, né? Agora até... Mas é a Bruna Torlai, o Constantino, o Serrão, exato, e o Piperno.
E o Pingo? E você tem o Pingos, que é integralmente bolsonarista. Então, a rádio é exclusivamente bolsonarista? Não. Eu tô lá, todos têm lá e tem total liberdade para dar sua opinião. Nunca você foi chamado a atenção? Nunca fui chamado a atenção, contrariar. nunca fui cerceado em nada. Maravilha. Mas há uma predominância do bolsonarismo. Mas eu acho bom isso. Sabe por que eu acho bom? Primeiro porque eu, por natureza, sempre fui um pouco mais do contra. Eu gosto de ser a voz dissonante no lugar que eu tô. Não consigo estar todo mundo concordando, eu vou achar algum problema ali. Os debates que tem na GNT, que não tá né? certo, que tá todo mundo falando a mesma coisa. Todo mundo, eu vou ter que achar alguma coisa. Eu não aguento dar sono, ficar num lugar que tá todo mundo pensando igual. Mas, por outro lado, o que eu tô defendendo ali, as pessoas falam, pô, Joel, você tá dando palco pra Jovem Pan. Primeiro que eu não tô dando palco pra ninguém, né? A Jovem Pan é infinitamente maior do que eu. Eu ganho algum palco ali na Jovem Pan, ganho palco na Jovem Pan e tô pra uma audiência que, em larga medida, discorda de mim, tô dando alguns elementos pra quem sabe, algumas pessoas ali, opa, peraí, não tinha pensado nesse lado, não tinha pensado nesse contraponto. E muitas pessoas vão me falar isso. Pô, Joel, eu discordo de muita coisa que você fala ali, não sei o quê, às vezes fico com raiva. Mas você me levou, eu me passei a respeitar e me levou a considerar certas coisas que eu não tinha considerado antes. Para mim, esse é o meu papel. Acho que se eu estou conseguindo isso, eu estou conseguindo fazer bem o meu trabalho, que é provocar esse pensamento nas pessoas. Não existem respostas fechadas para nenhuma das questões. O que existe é você levar a pessoa a sair de um lugar em que ela está bovinamente, estupidamente, repetindo algo porque é o time dela, para um lugar em que ela, opa, peraí, eu não preciso fazer isso. Eu posso pensar por conta própria. Não, eu não vou chegar na resposta final, mas tudo bem, eu vou evoluir. Para mim, se eu boto a pessoa nesse... Ajudo, não vou botar ninguém nesse lugar, precisa partir da pessoa, mas se eu ajudo a pessoa a fazer esse movimento, eu considero que eu estou ajudando. E no campo político, se eu ajudo a pessoa a questionar um pouco algumas coisas que não estão nada bem na situação do Brasil, para mim já é um ganho também. É porque eu lembro na época da Dilma, a Jovem Pan foi importantíssima, porque você tinha uma voz quase unânime, né? Uma coisa mais progressista, e de repente apareceu a Jovem Pan com outras ideias, com o Reinaldo, com o próprio Pingo, né? Com várias pessoas falando coisas que você fala, caramba, eu nunca escutei isso numa mídia grande, né? Ela deu espaço para comentaristas dissidentes ali, foi importantíssimo. Ela percebeu esse espaço de um público mais claramente de direita. Então, ela fez uma coisa de AM para FM, né? Sim, não sei se ela foi a primeira, mas ela começou a essa discussão política, né? Ela uniu o AM e o FM. Sua voz mudou agora. O FM trouxe a coisa política. A gente tá... Não, a vida é a degeneração constante. Né? Deu uma... Ela percebeu isso. Ela fez isso. Ela fez também a transição para o digital muito antes de outros e ganhou muito com isso. Agora, dizer que toda a mídia estava pró-Dilma, isso eu discordo. A Folha jamais teve. A Globo... Mas tem uma época que a Globo... Pelo menos de 2014 para frente, a Globo todos os dias... estava batendo no governo. Mas teve uma mudança, né? Ela vinha numa toada e, de repente, todo mundo começou a abandonar o barco. Porque você não vê que, majoritariamente, a imprensa ela é mais progressista ou não? A esquerda é mais progressista. Desculpa, a imprensa é mais progressista. Você pode dizer que tem um predomínio, um pouco de uma visão mais progressista de mundo. Mas isso é diferente de dizer que apoia o governo. Não. Então, o que a mídia bateu no mensalão, por exemplo, mensalão lá atrás, 2005, 2006. Sim, nem tinha como, né? Tinha o pessoal nas ruas. Exato. Então, sim, há um predomínio progressista, o que é diferente de dizer que há um adesismo ao governo de esquerda da vez. Não, isso um outro órgão pode ter tido, mas não era a regra nos veículos mais sérios, não. Tá? E a Jovem Pan percebeu que, a gente pode bater no governo, a gente não precisa nem ser progressista. A gente pode bater no governo de um lugar francamente, abertamente de direita, conservadora ou reacionária que a gente defende. E não tem problema nenhum. O problema é quando... É a mesma coisa. Assim como o progressismo não tem problema nenhum ser progressista. O problema, para mim, passa a ser quando ser progressista vira código para dizer eu defendo o governo de esquerda, do PT. Da mesma forma, ser reacionário, você consegue, não tem problema nenhum. O problema começa a ser quando ser reacionário virou código para dizer eu vou defender